Ora, então vamos lá. Então, acredito que seria de muita valia se fizesse um áudio falando sobre temperança comedimento, fatores práticos de uma vida monástica para os que vivem uma vida laica. Isto porque a mudança de hábitos ajuda na possibilidade de escutar melhor a orientação interna. No áudio Eu Não Sou o Corpo, você deu um leve apanhado no tema, mas seria ótimo te ouvir mais profundamente sobre isto. Então, eu vou tentar responder à tua pergunta, falar sobre o tema, mas é um tema muito extenso, não é? Então, caso falte alguma coisa, por favor. Não é? Então, vida monástica versus vida laica. Isto é um assunto que vale a pena esclarecer, não é? De certa forma, parece que existe a ideia de que a vida monástica é um estilo de vida, não é? Em que o propósito é tornar-se um monge, ser um monge, não é? Mas não tem nada a ver com isso. A vida laica, não é? Ou vida mundana, eu vou chamar assim, pode não ter essa conotação, mas, enfim, ela parece que tem a ver... Bem, agora parece que tem a ver... Enfim, parece que estamos a falar de forma, não é? Estamos a falar da forma da vida. No entanto, tudo se trata de conteúdo apenas, não é? Aqueles que vivem uma vida monástica, supostamente, eles estão naquelas condições porque elas são favoráveis à sua busca. Aqueles que vivem uma vida laica, eles estão naquela vida porque, supostamente, aquela vida é favorável à sua busca. Não é? Então, se vais no meio de uma cidade, o mais normal é as pessoas que encontras, não é, estarem dedicadas a investimentos mundanos. E elas olham à sua volta e as pessoas que elas reconhecem estão nos mesmos empreendimentos que elas. Então, para elas é normal, não é? E para elas, todo o mundo tem uma vida igual a elas, todo o mundo está à procura das mesmas coisas, aquilo é a vida normal. Agora imagina, não é? Aqueles que vivem em ashrams, por exemplo, em monastérios e tudo isso, não é? Eles estão lá porque aquelas condições ajudam, facilitam aquilo que eles estão à procura. E aqueles que eles encontram em seu redor estão com o mesmo propósito. Logo, para eles, aquilo é normal. Não é? Então, o que é que define as circunstâncias em que cada um se encontra? De certa forma, a grosso modo, as motivações que entretêm, os objetivos que entretêm, aquilo que estão realmente à procura. Então, para um buscador da verdade, quer ele se encontre no monastério, quer ele se encontre no meio da cidade, se ele está no meio da cidade, não é? Ele vai ter que criar as condições de uma vida monástica, porque são meios de ele dar passos reais de crescimento. Não é o traje, não é o lugar, mas tudo o que isso facilita. Então, aqueles que vivem uma vida laica, na forma e no conteúdo, e estão num caminho de busca espiritual, comecem por questionar o vosso meio, não é? E as pessoas vão para lugares espirituais fazer retiros e dizem muitas vezes: num lugar deste é fácil. Não sei o que é que isso quer dizer. Eu teriam que ficar cá mais tempo para perceber o que é estar num lugar destes, não é? Mesmo até aqueles que já estão em busca há mais tempo, que já têm uma certa busca. Mas porquê do silêncio?
Porquê desta rotina? Porquê da alimentação? Porquê é que não têm mais atividades, não é? Porque não entendem o que isso significa. Então, é-lhes explicado que o regulamento do ashram está aqui para ajudar, mas que só vão perceber isso passando pela experiência, cumprindo o máximo possível. E aqueles que conseguem isso, conseguem perceber, não é? Que desde o silêncio, pelo silêncio, a todas as outras coisas que estão envolvidas, tudo isso interioriza, não é? Interioriza e começa a trazer vida no processo espiritual. Começa a haver, normalmente para a maioria, convulsão, que é um início de processo, não é? Mas só no final é que vem isto. Antes não tem como ver. Então, a vida monástica, as regras da vida monástica, elas não são para condicionar o ser a um estilo de vida. São para o ajudar na jornada que ele está a fazer. Porque é uma jornada, no fundo, de ou estás... Conquistar é uma palavra que pode trazer muita confusão, mas vou usá-la na mesma. A conquistar as tuas paixões, ou estás conquistado por elas. E enquanto estás preso às paixões, não tem como vislumbrar mais nada. É muito simples assim, não é? Não é porque que o buscador da verdade, não é porque ele se cansou de comida gostosa, do mundo, dos outros, de tudo isso. Não é? Ele abstrai-se de tudo isso em busca do mais elevado. É diferente. Até porque essas coisas prendem tanto a sua atenção, exigem tanto investimento da parte dele, que se fosse só uma questão de tempo, ele não teria tempo suficiente. Mas não é. Não tem muito pouco a ver com o tempo. Não é? Então, a vida monástica é um meio. E porquê que eu faço este paralelo e estou aqui a bater na mesma tecla da vida monástica versus aquilo a que chamas a vida laica? Não é? Porque o que determina isso é aquilo que andas verdadeiramente à procura. E não é o estilo de vida. Não é? Então, um buscador da verdade, que está no meio lá do mundo, com certeza ele está lá, ou está numa fase de transição, ou a vida não lhe permite sair, e ao não lhe permitir sair, ele está a criar, ou já criou, as condições de uma vida monástica no seu lar, no seu meio. Os hábitos, as rotinas vão estar lá. Porque sem isso não vai longe. Então, comedimento e temperança, não é? Fatores essenciais. Porquê? Não é? Porquê é que eu tenho que ser comedido, moderado, para não deixar que as paixões me tomem, não é? Quanto mais comedido eu sou nesse sentido, mais intenso eu me torno no sentido oposto. Um buscador da verdade não é um ser sem intensidade. Pode-se olhar para eles, não é? Porque também tem monges e seres que buscam uma vida monástica, talvez até a grande maioria. É complicado, não é? Deixa-me recolocar isto. Tem seres que vivem atualmente uma vida monástica em que ela é vivida pela forma. Não é? Tem as roupas, tem o lugar, tem não sei o quê, mas o resto virou automático. E isto é uma coisa fácil de acontecer, porque a todo momento vais ter que lidar com o grande obstáculo que és tu. Então, estar num lugar desses é um primeiro passo, por exemplo, ou criar um lugar desses no teu ambiente, não é? Mas manter a chama viva é um outro passo. Tem alguns poucos, não é? Buscadores que são seres muito intensos. Então,
Eles encontram a busca pela verdade e transferem toda a intensidade que tinham na vida para aquilo. Outros já têm mais dificuldade, não é? Então, como fecham as portas para onde tinham as suas paixões, que eram os prazeres mundanos, não é? Fecham as portas ou reduzem bastante. Parece que a sua força vital meio que começa a cair. Então, manter vivo é uma coisa que dá trabalho. Não entrar no automático. Não cumprir a rotina no automático, como para apenas cumprir a responsabilidade. Não é? A busca espiritual, ela é uma jornada cheia de intensidade e de paixão, de vontade, de desejo profundo. Até certo ponto, esta intensidade é necessária. Não é? E as pessoas falam que tem que se deixar todos os desejos. É verdade. Só que torna-se ingênuo quando se diz tem que se deixar todos os desejos, inclusive o desejo pela liberdade. Isso é tudo verdade, apenas os espaços de tempo aí é que são um pouco diferentes. Não é? O desejo pela liberdade faz com que lá abras mão de todos os outros desejos. E quando já estiveres bem longe deles, bem liberto de tudo isso, quando isso não causar mais impressões na tua mente, significa que a vida do processo já está aí, a orientação está presente e a orientação dirá: agora largas esse desejo também. Mas não é largas esse desejo no sentido de não pensas mais nisso. Não. Antes o desejo era um cavalo selvagem. Correu, 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 correu. Com muito esforço pessoal. Não é? Este largar este desejo não é um abrir mão dele, não é um desistir. É um momento em que o cavalo, de tanto correr, interiorizou aquela corrida. Não é? Ele interiorizou aquela corrida e começa a correr sem vontade de correr, sem esforço pessoal. É como se houvesse um distanciamento entre a intensidade e a paixão e aquilo que se move. Aquela coisa que era de fogo tornou-se sutil, serena, ainda assim continua a movimentar-se na mesma velocidade. Apenas já não me causa agitação, já não me causa ansiedade, ou seja lá, não é bem esse o termo. Enfim, é difícil de explicar. Mas sim, também tem muitos seres que buscam a vida monástica pela vida monástica, crentes de que a vida monástica será um fim em si. Não é? Mas o buscador da verdade, para ele, a vida monástica é o estilo de vida que é um meio que o ajuda a não se distrair por todos os seus impulsos, os impulsos que surgem nele. É um meio de intensificar a sua busca. De uma forma ou de outra, direta ou indiretamente. Estas coisas têm que estar presentes. Terão que estar presentes em algum momento, vão ter que estar presentes na caminhada do buscador da verdade. Então, aqueles que estão numa vida dita normal, não é? Trabalham lá X horas por dia, cuidam não é? Eles estão dedicados aos empreendimentos mundanos. A vida é muito preciosa. O tempo é muito precioso. Da mesma forma como demoras uma vida inteira, praticamente, para construir segurança, para explorar os prazeres, para constituir família, etc, 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 também podes ter a certeza que poderás ter que demorar o mesmo tempo para a liberdade.
Então o teu tempo é muito precioso. E aquilo com que tu ocupas o teu tempo mostra realmente o que é importante para ti. Não é? As pessoas não trabalham pelo trabalho, trabalham pelo que elas conseguem receber do trabalho e pelo que aquilo facilita, não é? Pela felicidade. Em todos os empreendimentos é assim, inclusive da vida monástica. Apenas as ideias de felicidade que são diferentes, não é? Então a disciplina, ela é de extrema importância para aqueles que estão no caminho da busca pela verdade. Porque senão eles são tomados pelos mesmos empreendimentos, dedicam ali a sua força vital, não é? E podem achar que estão numa jornada espiritual, mas está morto, não tem nada, não é? Aqueles que conseguem ir além e começar a contrariar essas paixões, essas necessidades, os desejos e tudo isso, começam a perceber que nada disso é inocente, que isso tem uma vida própria. Esses desejos, a satisfação dos desejos, tem uma vida própria e um objetivo bem definido, que é manter-te completamente distraído. E que sobrar alguma coisa para a busca espiritual, que seja intelectual apenas. E o intelecto molda o entendimento de acordo com aquilo que busca preservar, os reais objetivos, a vidinha. Então, uma vida monástica, ela é um meio. Para aqueles que estão numa vida laica, não é? O seu caminho ainda não começou. Porque quando começar, especialmente no início, as circunstâncias da vida monástica vão se fazer presentes, de alguma forma. Não é? Pode não ser na sua totalidade, pode não ser tudo de uma vez, mas irá surgindo, e à medida que o processo ganhar vida, não é? Vão vindo as necessidades, agora isto, agora aquilo, agora largas isto, largas aquilo, não é? E temperança e comedimento com certeza estarão presentes em relação aos objetivos mundanos, porque em relação à busca pela verdade, não será de forma comedida, com certeza absoluta. Será cada vez mais intensa. À medida que te abstrais das paixões mundanas, resgatas a tua intensidade, a tua força vital, e ela é direcionada para a busca pela verdade. Aqueles que abandonam uma vida dita normal para ir para um monastério, ou seja lá o que for, é porque eles encontram vazio à sua volta. Vazio no sentido, em relação aos seus objetivos, aquilo não faz sentido nenhum. É um estorvo. É um estorvo completo. É um desperdício de tempo, não tem nada. Então, eles seguem outro caminho. Pode até nem ser o caminho mais certo ou adequado para... Mas pelo menos ali eles sabem que não é. E são todos assim, cada um busca as circunstâncias que melhor atendem os seus reais objetivos. É isso que diferencia. E hoje em dia, não é? Os buscadores da verdade já evoluíram tanto que eles não precisam nada disto. Vida monástica, meditação, regras. Não, isso tudo está ultrapassado, porque todos os buscadores anteriores
nestes milénios que antecederam, eles não eram tão inteligentes. Eles eram meio burrinhos e tal. E então eles precisavam destas coisas todas. Não é? Coitadinhos. Nem conseguiam desfrutar os prazeres da vida. Não é? Porque eram tão burrinhos que se fechavam num lugar a meditar, não é? Sem ter acesso aos confortos e prazeres da vida. Tudo isto por causa de uma questão de coeficiente de inteligência, não é? Agora, como os buscadores da verdade ficaram tão inteligentes, não é? Eles já entenderam que eu já sou a coisa, eles já são a coisa, não tem nada o que fazer lá fora, não é? Não tem mais nada o que fazer nesse sentido. Tem nos outros, podem continuar atrás dos desejos e a curtir a vida e essa coisa. Agora, espiritualmente falando, não tem mais o que fazer, eles já são a coisa. Então, desde que eles vão em lugares onde lhes repitam isto várias vezes, desde que vejam muitos vídeos onde isso seja repetido várias vezes, na maior, e a iluminação, o despertar, rapidinho. E com certeza quando eu despertar, então aí vou ser uma pessoa muito amorosa, muito simpática, muito maravilhosa e vou ter todas as coisas que eu mereço. É assim, não é? Os bebês no parquinho, a brincar a explorar o mundo, os brinquedinhos, e a sua visão não consegue ir além do parquinho, não é? Então, hoje em dia, existe uma demanda muito grande por uma vida espiritual pop, não é? Com todas as brilhantinas, os atrativos e tudo isso que tem a vida mundana, não é? Mas tudo isso é vazio, meus amigos. Tudo isso é vazio. A tradição, ela existe por alguma razão. Ela subsiste ao tempo por alguma razão. Não é? As religiões, e hoje em dia chama-se de espiritualidade por oposição à religião. Mas isso é um equívoco, não é? Porque a própria espiritualidade hoje em dia não está diferente da religião. O que aconteceu com a religião é que ela perdeu o conteúdo, manteve a forma. Aqueles que atualmente passam, a maioria, não todos, não é? Eles não entendem o que estão a falar. Porque eles só veem a forma, não têm conteúdo. Porque tudo isso se perdeu. Com aquilo que chamas de espiritualidade, está a acontecer a mesma coisa. Fala-se um monte de coisas e... não é? Espiritualidade nunca teve nada a ver com autoajuda. Mas nunca. Enfim. E tal como antigamente, hoje, as circunstâncias fazem toda a diferença. Na teoria, não. Na teoria não faz diferença nenhuma. Mas é só teoria. Na prática, faz toda a diferença. E não é a forma, o estilo de vida. É o conteúdo que aquilo possibilita. É isso que é o importante. Então, para todos vocês que acham que já entenderam tudo e que todas essas coisas são desnecessárias, eu lanço-vos um desafio. Ponham isso de lado, essas ideias de lado, e durante, vamos lá, ser assim, 15 dias. Durante 15 dias vão para um lugar desses que tenham uma vida monástica e dediquem-se completamente, totalmente à meditação. 6 horas por dia, 10 horas por dia, durante 15 dias. E eu garanto para aqueles que isso for possível
E deveria ser para todos vocês que dizem que nada disso importa. Porque se não importa, não importa. Não pode fazer, não é? Também não tem importância. Essa coisa de não ter importância não se deve só aplicar àquilo que é suposto ser feito, não é? Então, não é que se não tem importância não precisa de fazer. Então, mas se não tem importância também não tem problema de fazer, não é? Dediquem-se 15 dias, 10 horinhas por dia a meditação, abstraídos de todo o resto. Isso diz numa vida monástica. E no final tirem as vossas conclusões. Aqueles que passarem por isso e que conseguirem vão descobrir que não tinham visto nada ainda até agora. Garantido. Esses entendimentos onde vocês estão aparentemente a chegar agora, a ter contato com essas filosofias, enfim, eles não têm o propósito de te tranquilizar, de te esclarecer para te manter na vidinha. Nem sequer o significado de tudo isso chegas a tocar. E isso são tudo coisas que vêm depois. A sabedoria não é algo que assiste a vida humana. É algo que surge depois da liberdade. E o propósito da mesma já não é para aquele que a encontrou ou para aquele na qual ela se revelou. Então não importa estar a ler um livro acerca do Egito, por exemplo, de como as pirâmides são, não sei o quê. Tem que se ver. Tem que se ver. Não é? Bom, eu não sei se respondi à tua pergunta completamente. Se não respondi, bom, então elabora melhor. Isto foi o que me pareceu ser importante passar neste momento. Até por causa destes dois conceitos, não é? E isso é um equívoco muito comum. Muito comum, não é? Nada do caminho espiritual tem a ver com forma. A forma é algo que pode possibilitar o conteúdo. Para a maioria é necessária a forma para que o conteúdo comece a se mostrar. Existe uma minoria que não. O conteúdo brota primeiro e, de certa forma, a forma aparece. Mas isso são muito poucos, não é? Para a maioria de vocês, a forma é importante, associada ao conteúdo. Então, vida monástica, com tudo o que implica a vida monástica, é um meio para. Então, aquele que vai para uma vida monástica, se está no caminho de busca pela verdade, ele está a criar determinadas condições ou a inserir-se em determinadas condições que são favoráveis à sua busca, ao seu processo de interiorização, de aquietamento, de aprofundamento e do intensificar de tudo isso. Aqueles que estão numa vida laica estão em busca daquilo onde estão a dedicar o seu tempo. É muito simples. Muito bem.